vereadora Ruth Costa, vereadora Noemi Nonato, vereadora Sâmia Bonfim, vereador Milton Ferreira, vereador Gilberto Nascimento, a número legal. E eu gostaria de esclarecer, como presidente da comissão, e como principal interessada, e quem foi e a responsável pelo convite, proponente da reunião essa tarde, que a reunião dessa tarde não tem cunho ideológico, não tem cunho trabalhista, até porque alguém falou, precisamos convidar alguém do sindicato. O cunho e o objetivo dessa reunião hoje é estritamente científico. Eu não fiz essa reunião hoje para servir de palco para coisa nenhuma. Aqui a gente se discute assunto sério. O Brasil já perdeu muito tempo falando mentira. E aqui eu quero falar verdades, tá? Quando a gente vê uma convocação falando em nome de cura gay, algo que não existe, algo que é falso, que é mentiroso, essa comissão, e eu como vereadora, presidente dessa comissão, eu fico indignada. Eu vi uma convocação falando, venham engrossar fileiras ideológicas. Aqui não tem ideologia, aqui se fala de ciência. Aqui eu chamo de ciência sem viés religioso, sem viés de coisa nenhuma. Eu não quero viés ideológico aqui. Aqui nós chamamos cientistas, pessoas ilibadas, pessoas que são responsáveis, representativamente responsáveis, para responder às questões que a população de São Paulo tem. Eu gostaria de primeiro abrir, se o CFP ou o CRP, como são órgãos já estabelecidos, gostaria de ser o primeiro a falar, doutora que veio representar o CFP, eu gostaria de colocá-la em primeiro lugar e dizer da minha alegria, querida, de receber você aqui, receber um órgão tão respeitado como esse, que é o Conselho Federal de Psicologia, e gostaria então de dar a voz a você. Pela ordem, presidente. Considerando... Pela ordem, presidente. Eu estou solicitando que, no decorrer da mesa, o nosso principal palestrante é o doutor Adriano, que ele iniciasse, né, a palestra dele, e aí a gente viria com os outros convidados. Então, vereadora Juliana, eu não consigo dizer da importância de um a despeito do outro. Acho que o Conselho Federal, ele talvez seja o órgão mais importante, então por isso eu vou dar voz primeiro ao Conselho Federal. Muito obrigada pela sua sugestão. Ruth, vereadora Ruth, nós consideramos, até porque ele foi o primeiro convidado, e nós depois viemos complementar as palavras, que faria muito sentido ele falar primeiro. A temática, quero lembrar aqui, a temática da fala aqui é a despeito do desenvolvimento psicológico infantil. Então, eles insistem, Adriano, que você fale primeiro. Antes do Adriano começar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Antes, que é a questão que me move até a trazer vocês aqui. Eu vi numa revista, eu acho que todo mundo viu, a capa de uma revista a qual um pai segurava uma criança e dizia que a criança de 6 anos, que ela era trans. A minha questão é essa, eu pergunto, uma criança de 6 anos, ela tem autonomia psicológica, física, para já ser assim, eu não quero usar a palavra rotulada, mas já ser considerada como uma transexual? A questão que paira sobre a questão é essa. Sobre o desenvolvimento fisiopsicológico. Como é que isso se dá na criança? Meu nome é Adriano Lima, eu sou psicólogo clínico. E, assim, eu gostaria já de começar, nossa querida vereadora Ruth, eu gostaria de agradecer, né, pelo carinho, pelo respeito com que sempre tem me tratado e pelo honroso convite de estar aqui nessa tarde com vocês, dialogando, conversando, esclarecendo algumas coisas que eu acho e entendo que devem ser esclarecidas. E uma delas que eu penso que deve ser esclarecidas, e eu já vou começar com isso, e depois eu vou me
me ater aqui a reportagem da Veja, né? Que tem como tema Meu Filho é Trans. E tenho críticas ferrenhas a essa reportagem. E quando digo que tenho críticas, é embasado em duas notas de entidades muito sérias, como a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, e a Sociedade Americana de Pediatria, que eu vou usar aqui como respaldo da minha fala. Mas antes de iniciar falando acerca disso, eu gostaria de desmistificar. Eu faço parte do grupo de psicólogos que entrou com uma ação, né, com uma ação na Justiça, uma ação popular contra o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, e tive a oportunidade de estar ali em Brasília, eu e a Rosângela Justino, falando com o doutor Valdemar de Carvalho, o juiz, onde a ideia que se tinha da liminar e foi pulverizada em todo o território nacional é esse negócio de cura gay. Primeiro, isso é uma mentira, né? Isso é uma falácia. Isso foi uma mentira que pulverizaram esse negócio. Primeiro que homossexualidade não é doença. Se não é doença, não precisa de cura. E isso está muito claro, está muito específico na liminar. Quem não leu a liminar ficou falando bobagem na mídia. Quem não leu a liminar ficou falando asneira, né? Eu não sei se foi por inocência, se foi por maldade, eu sei que o fato é que pulverizaram em todo o território nacional uma mentira. Eu acho importante ler alguns parágrafos, né, alguns artigos da liminar, mas eu preciso esclarecer isso aqui para aqueles que estão aqui nessa tarde, né, e para aqueles que vão ter alcance a essa informação, que homossexualidade não é doença. E na percepção daqueles que estão com essa ação, não entendem a homossexualidade como uma doença. Entendem como um aspecto comportamental. Entende como um direito do indivíduo ser aquilo que ele quiser ser. Na verdade, isso é constitucional. Cada indivíduo ele tem a oportunidade de ser aquilo que ele quiser ser. Só que a gente não pode institucionalizar um comportamento. O que cada indivíduo faz nas suas particularidades, isso é ele tem possibilidade de fazer isso. Considerando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão. Considerando que há na sociedade uma inquietação em torno de práticas sexuais desviantes da norma estabelecida socioculturalmente. Considerando que a psicologia pode e deve contribuir com seu conhecimento para esclarecimento sobre as questões da sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos, que fique bem claro, para tratamentos não solicitados. Fique bem claro isso, para tratamentos não solicitados. O psicólogo, que fique claro que aqui a liminar consente, de não privar o psicólogo de estudar ou atender aqueles que voluntariamente venham em busca de orientação acerca de sua sexualidade, sem qualquer forma de censura. Ou seja, fica bem claro, eu acho que ficou bem claro, né? A interpretação do texto aqui ela é bem nítida, bem clara, mas só para iniciar tecendo alguns comentários sobre essa questão do desenvolvimento infantil, é bem interessante lembrar que o desenvolvimento infantil ele acontece por fases, e a criança ela está em desenvolvimento fisiológico e psicológico. Quando a gente fala desse processo de desenvolvimento psicológico e fisiológico, a gente entende que uma criança, ela se desenvolve por quê? Por fases. Então, são essas fases que vão ser desenvolvidas ao longo do tempo, cada fase com suas peculiaridades, cada fase com suas características, e essas fases e essas peculiaridades, elas devem ser respeitadas. Abre parênteses. Existe um movimento hoje que defende, eu vou entrar agora na reportagem, que defende a capacidade de autonomia sexual da criança. Onde é que uma criança de 6 anos de idade tem capacidade de autonomia sexual? Quando essa revista lançou essa reportagem aqui, isso aqui é um crime. Isso aqui não era nem para ser editado, isso aqui não era para ser publicado. Eu quero saber onde é que tem, ele disse aqui, tem 1 milhão de transgêneros
1 milhão. Você sabe o que é 1 milhão de crianças dizendo que tem 1 milhão de transgêneros no Brasil que se consideram e se não se identificam com seu sexo de origem biológica? 1 milhão. Eu quero saber se fizeram 1 milhão de psicodiagnóstico. Eu quero saber se fizeram 1 milhão de anamnese, 1 milhão de análise da história de vida de cada criança dessa. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, 9 em 10 crianças voltam a ficar satisfeitas com o gênero biológico. Não sou eu quem digo. Isso aqui é a Sociedade de Pediatria Brasileira. Isso não é fala minha. Oi? E daí? Quer dizer que uma instituição como a Sociedade Brasileira de Pediatria, você fala e daí? É assim que tratam as instituições. E daí? A ciência está sendo deixada de lado para se aderir a um processo de partidário ideológico. O processo científico está sendo negado. A gente não pode negar a ciência. E a ciência está sendo negada. Mais uma associação, não só agora a Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora nós vamos para a Associação Americana de Pediatria. A Faculdade Americana de Pediatria alerta profissionais da saúde, professores e legisladores para rejeitar políticas que condicionem crianças a aceitar como normal a ideologia de gênero e transgêneros. Conforme estudos, a Associação Americana de Pediatria, de Pediatras, a ideologia de gênero e as experiências com transgêneros trazem uma série de riscos à saúde das crianças e caracterizam uma violência. Detalhe, hoje aqui no Brasil, no Hospital das Clínicas, já estão aplicando inibidores de hormônio em adolescente. Os pais estão autorizando inibidores de hormônio em adolescente. E detalhe, o próprio psiquiatra que eu conheço, tive a oportunidade de passar alguns dias lá, não fiquei uns dias naquele ambulatório, mas por questões de entender que aquilo não comungava, me retirei, né? Talvez se eu não me retirasse, posteriormente eu poderia até ser expulso. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses, eu tenho sofrido até algumas retaliações, não vem ao caso eu fazer essas colocações agora, não acho pertinente, mas tenho sofrido discriminação, preconceito, tenho sido rejeitado. Alguém disse para mim assim: a sua carreira acadêmica está acabada. Alguém falou para mim. Porque eu não concordo. Então, percebam que nível eu está. O próprio psiquiatra, ele disse uma coisa aqui, que esse processo, ele disse assim, ó, a ciência, vê o que é que se diz. A ciência ainda busca entender um mecanismo que encaminha o desencontro entre mente e corpo. A explicação fisiológica mais aceita envolve alterações cerebrais e hormonais. Olha o que é que se diz, isso aqui fica uma coisa muito clara. Sabe o que está dizendo aqui? Se essa questão ainda não está entendida, coesa, ponderada, estabelecida, o que é que se entende? Que essas crianças e esses adolescentes, eles estão sendo usados como cobaias. Vamos ver o que é que vai dar. Depois que der, vamos ver o resultado. Depois que o resultado vier, a gente tem que entender e procurar saber o seguinte: daqui a 10 anos, como é que vai estar o resultado disso, dessas crianças? Quais são os sintomas que podem estar sendo desencadeados por esse tipo de postura? E eu vou mais além com a Associação Americana. Vamos lá. Ninguém nasce com um gênero. Todos nascem com um sexo biológico. Pessoas que se identificam como tendo outro sexo não são terceiro sexo. Eles permanecem biologicamente homens ou mulheres. Quando um homem ou uma mulher pensa em ter um gênero conflitante com sua condição biológica, trata-se de um transtorno psicológico e precisa do tratamento adequado para isso. Isso é a Sociedade Americana quem diz, certo? De Pediatria. Qual é o nome dessa sociedade americana, doutor? É a Associação Americana de Pediatria. Você coloca lá Sociedade Americana de Pediatria e ele vai Mas ter... qual é a fonte desse documento? Sociedade Americana de Pediatria. Tudo bem, mas em qual documento? Vocês colocam lá... Onde está publicado? De onde vem? Tem vários sites, Tudo bem, mas eu gostaria que o senhor trouxesse pra gente, porque aqui é uma comissão séria, a gente precisa lidar com dados. Mas você acha que eu tô brincando? Não, você não precisa. Ah, sim, porque você está falando sério. Eu estou falando isso voltado para o desenvolvimento infantil
E o que é que duas instituições sérias, uma brasileira e uma americana, compreendem esse processo, né? A puberdade não é uma doença. E hormônios inibidores da puberdade podem ser perigosos. Reversíveis ou não, usar medicamentos para bloquear a puberdade pode trazer uma série de consequências ruins à saúde, como problemas de crescimento e fertilidade em crianças que até então estavam saudáveis. Então, gente, eu cito aqui a Associação Americana e a Associação Brasileira de Pediatria. Eu penso o seguinte, que essa reportagem, ela é um crime. Ainda sobre essa questão da cura gay, o que se pediu foi o seguinte: o atendimento aos chamados homossexuais egodistônicos. E quando a gente fala em egodistonia, dá-se a ideia, e etimologicamente falando, a compreensão de egodistonia é quando esse desejo, é quando essa vontade, esse desejo, essa organização psíquica, ela está em desacordo com esse eu. O eu do indivíduo, ele está sofrendo. É aquele indivíduo que, apesar de se sentir atraída por pessoas do mesmo sexo, e não foi por homofobia, e não foi por repressão social, e não foi por discriminação na família, é porque ele está em estado de sofrimento psíquico. E aí ele busca ajuda no set terapêutico. O papel do psicólogo junto ao paciente é caminhar junto, caminhar ao lado, fortalecer a capacidade e autonomia do paciente para que ele por si só possa decidir aquilo que ele quer. Que ele por si só possa ser direcionado para o caminho que ele entende e compreende, que vai promover bem-estar psíquico saudável. É muito bom estar aqui, porque eu acho que é importante a gente fazer esse debate com a seriedade devida e com o respeito devido. É importante dizer que o CFP fez essa resolução em 1999, motivado a partir da determinação da OMS que tirou a classificação de doença para a homossexualidade e apontou isto como uma perspectiva de orientação aos profissionais psicólogos na sua forma de atender a todos e todas. Então, o próprio texto da resolução não impede atendimento, não impede em nenhum momento, e os documentos que o CRP trouxe aqui apontam que aquele que se sente em sofrimento e buscar a ajuda de um psicólogo poderá ser atendido. A questão é que a forma da atenção é que tem que ser olhada com o devido cuidado, porque a gente historicamente tem, eu digo historicamente, desde a época do Juqueri, né, aonde essa questão da patologia e eram tratados como loucos e internados, isso hoje se repete nas comunidades terapêuticas. Foi feita uma investigação e fiscalização junto com o Mecanismo de Combate à Tortura e a Procuradoria-Geral e a semana passada, segunda e terça-feira passada, foram encontrados vários casos, inclusive de pessoas trans colocadas em situações muito degradantes. E com esses organismos, que são as comunidades terapêuticas, que não são laicos, fazendo aí as questões dessa outra mistura que aparece aqui nessa comissão o tempo todo. Uma mistura de religião com ciência. Quando você fala que quer tratar a ciência e fala que em nome de Deus isso aqui possa ser bem conduzido, a gente tem problema. A gente tem problema nesse... Eu gostaria só eu gostaria de me defender, porque eu acho que ainda esse país é um país cristão, né? Todo mundo acredita em Deus aqui. Eu gostaria de me explicar e dizer que eu não quis ofender a ninguém quando disse: nessa casa se abrem os trabalhos em nome, com a ajuda de Deus. Isso é regimental na casa. Então eu continuo fazendo o que o regimental diz, que aqui se abrem todos os trabalhos em nome de Deus. É assim que essa casa trabalha. É muito comum, né, pessoas trans serem marginalizadas, excluídas da sociedade desde o início do desenvolvimento, né? Então, assim, a gente se pergunta, onde é que estão as pessoas trans, né? Elas estão nas escolas?
Não estão nas escolas. Elas estão no mercado de trabalho? Não estão no mercado de trabalho. Onde elas estão? Elas não existem. Será que elas não existem? Ou será que elas vão sendo expulsas desses espaços pelo preconceito e pela sociedade, e que vai sendo promovido, essa expulsão é promovida por discursos como esses que vocês trazem, e aí essas pessoas elas deixam de ser reconhecidas como pessoas de direito. Doutora Bruna, o pois que não. trouxe a revista Veja, a criança de 6 anos não é considerado trans? Então, Eu não entendi a pergunta. se uma Verônica. criança de 6 anos pode ser considerada trans. Tá, entendi. O desenvolvimento sexual infantil, ele é múltiplo, assim como as vivências individuais, são múltiplas, né? Existem casos que sim, isso pode acontecer, né? E isso vai ser entendido dentro do contexto daquela vivência. A gente não pode generalizar nem de um jeito nem de outro. E se aquela vivência vai indicando, dentro da dinâmica das relações familiares, dentro da dinâmica da relação social, aquela criança vai se dizendo trans, ela vai se apresentando ao mundo dessa forma. A vivência trans, ela é autodeclarada. Ninguém pode dizer se alguém é trans ou não, a não ser a própria pessoa. Se a pessoa vai se apresentando desta forma, desde o início da sua vida, desde a infância, ela vai se travestindo e vai indicando por várias questões, não só de comportamentos, mas de sentimentos, de expressão, isso vai ser entendido como uma possibilidade. E se essa possibilidade for se solidificando, sim, é possível se dizer que aquela pessoa é trans, tanto quanto é possível dizer que ela é cis, não é? Porque a sexualidade heterossexual, cisgênera, é a pessoa que se identifica, o gênero dela é identificado com o sexo que ela foi designada ao nascer. Eu acho que a própria ciência médica vem se desenvolvendo bastante, né? E, inclusive, a própria questão da biologia do sexo, já se sabe hoje que são vários determinantes. Existe um espectro. Então, tem uma múltipla gama de pesquisas que estão modificando a forma como a gente entende isso. E também não podemos negligenciar que existem pessoas intersexo. E mais preocupante do que isso que você propõe, essa que é a sua fala da hormonoterapia, mais preocupante quando uma pessoa intersexo tem o sexo definido, quando ela nasce, pela medicina, ao invés de que ela possa escolher no seu próprio desenvolvimento. Então, essa é uma pauta muito mais séria que a gente teria que estar debatendo. A função do psicólogo é ter uma escuta a essa demanda e ajudar a pessoa que traz aquele sofrimento a elaborar do que ela fala. Então, se a pessoa diz, eu sofro porque sou homossexual, então vamos tentar entender este sofrimento junto com a pessoa, né? Se a pessoa chega para você e diz, olha, eu sofro, não quero mais viver, não porque tô pegando uma situação bastante estapafúrdia, tá? Vim aqui ao psicólogo porque eu quero, não tenho nenhum problema com a minha sexualidade e quero ajuda a interromper minha vida. Não estou feliz mais vivendo, nada me agrada, não é nenhum problema do mundo, não é nenhum problema na minha família, não é nenhum problema no meu trabalho, é comigo mesma. Este é o meu problema. Não é nada, nenhum fator externo, sou só eu. E eu quero tirar minha vida. Você me ajuda? Você ajudaria? Eu vou ajudar ela a entender o que é que está desencadeando isso nela. O meu papel ali não é elaborar por ela. A ressignificação perpassa por ela. A capacidade de autonomia perpassa por ela. Que se faz com uma pessoa. Se a pessoa não tem nenhuma questão que você vai ali elaborar com ela, você não tem por que dizer para ela, então eu vou te ajudar a não ser mais homossexual como você está solicitando. Inclusive, também porque... Mas em nenhum momento eu falei isso. Só um minutinho. Absolutamente nunca ouvi dizer, e nem sei de notícia, de uma pessoa que chegou com a demanda de estou sofrendo porque sou heterossexual. Então, se essa demanda está única e exclusivamente relacionada a orientações sexuais não heteronormativas, isso significa que ela está carregada de preconceitos. Esse sofrimento vem porque a sociedade impõe preconceito a essa pessoa, senão ela não traria essa demanda. Essa demanda aparece porque há preconceito e o sofrimento é decorrente do preconceito e da violência que ela Você sofre. acredita, deixa eu fazer você acredita que pode haver reorientação? Não. O indivíduo, ele... De modo algum. Este terreno que vocês estão aí circulando são muito mais da crença do que se considera um possível certo e errado baseado numa moral cristã do que
na ciência. Você falou que uma coisa estão muito mais permeadas a respeito de uma moral cristã, mas acho que as pessoas que também não são cristãs também têm moral. Então eu queria retirar essa moral cristã e colocar a moral social, se você me permite. É moral, mas quem não é cristão não tem moral? Ah, então tá bom.